é a Fabiane Campelo da Silva Laiana, de 31 anos. Ela já é internada aqui no hospital particular, o Caxias Dor, lutando pela vida. Tá? Ela está no CTI, teve traumatismo craniano, está entubada. A esposa dela e também o irmão estão aqui. Eles iam tentar entrar ao vivo com a gente, mas eles estão desesperados. Ainda ontem, Isabelle, a jovem estava em um ônibus que presta serviços para o Metrô Rio. Esse ônibus estava seguindo ali para a PUC, onde tem um ponto final. No momento em que o motorista foi fazer uma curva, Isabelle, 2 dos passageiros que estavam dentro do ônibus se desequilibraram e acabaram caindo em cima da jovem, da Fabiane, e ela ficou imprensada naquela porta de acesso ao coletivo para deficientes físicos. Essa porta, que deveria estar trancada com chave, abriu, ela caiu para o lado de fora do ônibus, bateu a cabeça e ficou em estado grave. Foi socorrida, levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, foi atendida e principalmente essa jovem trabalha lá no Hospital Miguel Couto, tá, Isabelle? Ela é do setor ali que cuida justamente da questão de transplantes. Aí a família entrou em contato ali com o Metrô Rio, que automaticamente conseguiu essa transferência aqui para a unidade. O irmão dela, o Marcelo, acabou de conversar com a gente mais cedo. Ele mandou um vídeo, Marcelo Campelo, falando sobre esse grave acidente e sobre o que aconteceu. Vamos ver. No hospital identificaram que o estado da minha irmã era muito grave. Ela já chegou desacordada e colocaram um respirador para auxiliar na respiração dela, porque ela não estava conseguindo respirar direito. O neurocirurgião disse que o trauma foi muito forte e que afetou muito o cérebro. Ela ficou na sala de trauma e precisava ser transferida para uma UTI, mas não tinha vaga no hospital. O Luiz, representante do Metrô Rio, ele chegou para ver qual era o estado da minha irmã. E depois, com o avançar das horas, o hospital não tinha uma resposta sobre uma vaga na UTI. É a família que teve a iniciativa de procurar o Luiz para pedir um auxílio particular, porque a minha irmã não tem plano. Então hoje a família vai fazer a visita para saber mais informações dela, e o nosso sentimento é que ela saia dessa o mais rápido possível e que ela acorde. E também as autoridades ligadas ao transporte público proporcionem um transporte mais seguro para os seus usuários e que isso não ocorra com nenhuma família, porque é uma dor muito grande que a gente está passando agora. Na Copa do Mundo, a gente teve o caso do menino que morreu com a camisa da seleção brasileira, muito forte, né? Até a filha de uma amiga minha estudou com ele e ele tinha perdido a mãe. Quem lembra dessa história? 3 dias depois, o outro que estava internado morreu. 2 semanas antes, um cadeirante e um outro senhor morreu da mesma forma. Eu tô à frente desse jornal e tô repetindo isso tô repetindo demais isso, né? Mas tô há uma década aqui. Eu não me lembro de dar tanta notícia de porta que se abre e gente que voa. O BRT é um escândalo do absurdo que é. Se você fizer uma filmagem do BRT, ou se você botar arquivos do BRT, ou o Antônio, que está no meu escritório aqui, que fica no mesmo prédio do SBT, que está assistindo agora, e que ontem eu fui levar o Antônio, que trabalha comigo no BRT, numa plataforma, ele falou: Isa, pelo amor de Deus, que Deus consegue. Olha como as pessoas andam. As portas todas são abertas e as pessoas ficam para fora. E aí você olha e tem pessoas para fora. E aí o Antônio falou para mim, quando dá um solavanco ou alguém, como a gente mostrou reportagem, entra um carro na frente e aquilo lá, o motorista dá uma freada, é a lei da física. Um vai para frente, outro vai para trás e alguém que está na porta é jogado pela tangente. Vocês mostram os que morrem, mas muita gente cai e se machuca. No caso dela, BRT, isso daí para acontecer é que Deus segura. Anjo da guarda, não sei. No caso dela, é aquele ônibus do metrô de superfície. Em que acontece o que ontem, coincidentemente, eu e o Antônio, a gente estava conversando dentro do carro. Em que teve, ele narrou, não foi, Caio? Teve um negócio, as pessoas espremeram, ela foi para a porta do deficiente, que deveria estar travada, que abriu e ela caiu. Agora eu me pergunto, você, Caio, que descobriu um negócio
que todo mundo ficou quieto, não vi depois MP nenhum, que era aqueles cortes de ônibus pela metade. Tem alguma coisa acontecendo que eu clamo ao Ministério Público, ou qualquer um que queira fazer uma investigação, de que tem algo diferente. Seja manutenção, seja... Eu não estou falando aquilo normal que a gente denuncia há anos, não. Sucateamento, nada disso. Estou falando que estão existindo falhas subsequentes. E quando a gente está falando de falha, não é pneu furar e os outros ficar pelo meio da rua, que já é errado. Andar pelo trilho, como acontece na Supervia. Falhas que estão com resultado morte ou lesão corporal grave, como é o caso dela, Caio Alex. É verdade, Isabelle. Você falou de dois assuntos que parecem totalmente diferentes, mas que têm uma certa ligação. Os problemas do BRT a gente já sabe que vem acontecendo ao longo dos anos de abandono e tudo mais. Isso quer deixar claro porque, de repente, são contratos que alguém quer pegar e automaticamente precisa deixar destruir para que a opinião pública possa estar do lado. Só que no problema que aconteceu com esse ônibus do metrô, foi igual um outro ônibus que abriu a porta, também uma porta para o deficiente, e a pessoa que estava dentro do ônibus caiu e acabou morrendo. Em nota, o Metrorio disse o seguinte, que lamenta profundamente com o ocorrido e que já notificou a empresa que presta serviços para ele, que é a Autoviação Tijuca. Ou seja, a Autoviação Tijuca tem um contrato com o metrô, por isso cede esses ônibus. A pergunta é a seguinte, Isabelle, esses ônibus com essas portas especiais no meio dos ônibus para deficiente, essas portas elas têm uma chave, elas têm de estar trancadas. Quando é um ônibus coletivo de empresa normal, todo dia tem que ter ali uma fiscalização, eles têm que ver se o equipamento está funcionando para o ônibus sair. Nessa questão do Metrorio, tem que saber como é feita essa fiscalização. O que se sabe é o seguinte, não tem como um passageiro, né, cair dentro do ônibus, empurrar o outro, encostar numa porta, essa porta do nada abrir e a pessoa cair do ônibus. Detalhe é que o motorista estava parando no ponto do ônibus, ali da Gávea, em frente à PUC-Rio. Se esse ônibus estivesse em alta velocidade, numa curva, a tragédia seria ainda maior. Isabelle Benito e a Fabiane tá aqui no Caxias d'Or lutando pela vida. Isabelle Benito. E a gente tem que ficar de olho, Caio, como que vai ficar a investigação em relação a esse caso? Se houver negligência de alguém que tinha que ter trancado, se a porta estava sem manutenção, o que aconteceu pouco antes, porque alguém tem que ser responsabilizado. A gente não pode fingir que tem uma mulher lutando contra a vida e que vida que segue, que é uma tragédia. Não é uma tragédia. Uma tragédia seria ela estar de fone e simplesmente atravessar a rua e ser atropelada pelo ônibus. Outra coisa é ela estar dentro de um ônibus e ela rolar, bater a cabeça e estar lutando contra a vida. 12h33. Obrigada, Caio!